Características executivas e necessárias do novo perfil do produtor rural moderno. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, março de 2026. Você já parou para pensar por que o agronegócio brasileiro, mesmo diante de crises globais e adversidades climáticas, continua não apenas produzindo, mas se reinventando e liderando mercados? A resposta está no campo, mas não exatamente na terra, está na mentalidade de quem a cultiva. Este artigo mergulha na metamorfose do perfil do produtor rural, que deixou de ser visto como um personagem coadjuvante na cadeia produtiva para assumir o protagonismo como gestor, estrategista e agente de transformação. A partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, a pesquisa revela como as novas características executivas, que combinam visão sistêmica, fluência tecnológica, compromisso sustentável e resiliência emocional, estão redefinindo a competitividade do setor. Em um momento em que empresas públicas e privadas buscam alinhar suas estratégias às demandas globais por ESG e inovação, compreender esse novo perfil tornou-se imperativo. Esta leitura é um convite para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão que desejam não apenas entender, mas também captar o talento e a energia desse CEO do campo. Afinal, investir na qualificação e no bem-estar desse profissional é mais do que uma tendência, é a chave para negócios perenes e lucrativos no século XXI. E você, está pronto para dialogar com essa nova liderança? A contratação de treinamentos e palestras especializadas pode ser o primeiro passo para sua empresa não apenas acompanhar, mas protagonizar essa revolução silenciosa que brota a cada safra. Resumo: o agronegócio brasileiro contemporâneo passa por uma profunda reconfiguração, não apenas em suas bases tecnológicas, mas, fundamentalmente, no perfil de seu principal agente, o produtor rural. Este artigo tem como objetivo analisar as características executivas e necessárias que delineiam o novo perfil do produtor rural moderno no Brasil. A pesquisa, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, fundamenta-se em uma extensa revisão bibliográfica e análise crítica de estudos setoriais, pesquisas de perfil e dados demográficos recentes. O referencial teórico sustenta-se em uma pluralidade de fontes, incluindo pesquisas do Boston Consulting Group, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, ABMRA, e instituições acadêmicas, combinadas com autores clássicos da sociologia rural e da administração. Os principais achados indicam que o novo perfil do produtor é caracterizado por uma tríade indissociável: a gestão profissionalizada baseada em dados, a adoção estratégica de tecnologias digitais e um compromisso estrutural com a sustentabilidade. Ademais, observa-se uma diversidade de perfis comportamentais que desafiam narrativas homogêneas, coexistindo desde produtores tradicionais avessos ao risco até jovens visionários integradores de sistemas produtivos e ambientais. A pesquisa também destaca o rejuvenescimento do setor e o fenômeno da sucessão familiar como catalisadores dessa transformação. Conclui-se que o produtor rural contemporâneo transcende a função de fazendeiro, para assumir o papel de um executivo do agronegócio, cujas competências em gestão de pessoas, inteligência de mercado, governança e resiliência climática são tão cruciais quanto o conhecimento agronômico tradicional. Este novo perfil impõe desafios e oportunidades para políticas públicas, estratégias de mercado e, sobretudo, para a comunicação e o relacionamento com este público, cuja complexidade exige abordagens personalizadas. Palavras-chave: produtor rural, gestão do agronegócio, perfil empreendedor, inovação tecnológica, sustentabilidade. 1. Introdução. Por décadas, a imagem do produtor rural no imaginário social esteve associada a figuras introspectivas, de relação quase que exclusivamente intuitiva com a terra, cujo saber era transmitido por gerações e cuja gestão se pautava, predominantemente, pela tradição e pela experiência acumulada. No entanto, a virada do século XXI impôs ao campo uma dinâmica de transformações sem precedentes. O agronegócio deixou de ser um setor isolado para se tornar um dos pilares da economia global, inserido em complexas cadeias de valor, sujeito às oscilações de mercados futuros e, mais recentemente,
colocado no epicentro dos debates sobre segurança alimentar e mudanças climáticas, Rifoli, Herman, 2025. Nesse contexto, emerge uma questão central: quais são as características que definem o produtor rural capaz de navegar e prosperar nesse novo ambiente de negócios, caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade? O problema de pesquisa que orienta este estudo reside na aparente dicotomia entre o produtor rural como homem do campo e sua nova função como gestor empresarial. A percepção de que o sucesso no agro contemporâneo depende cada vez mais de competências executivas, como planejamento estratégico, análise de riscos, gestão de pessoas e inovação, levanta a necessidade de se compreender como esse novo perfil está se configurando na prática. Trata-se de uma evolução natural impulsionada pela tecnologia ou de uma ruptura geracional que redefine a própria identidade do produtor? Assim, o objetivo geral deste artigo é analisar as características executivas e necessárias que compõem o perfil do produtor rural moderno no Brasil. De forma específica, busca-se identificar as principais competências gerenciais e tecnológicas demandadas pelo atual estágio do agronegócio, e examinar a relação entre o rejuvenescimento do setor, a sucessão familiar e a adoção de novas práticas de gestão, e investigar a incorporação da sustentabilidade como valor estratégico e não apenas como exigência regulatória, e discutir a diversidade de perfis existentes, rejeitando visões homogêneas e simplificadoras. A justificativa para esta pesquisa reside em sua relevância teórica e prática. Teoricamente, o estudo contribui para o campo da administração rural e dos estudos organizacionais ao atualizar o debate sobre o perfil do empreendedor rural, dialogando com pesquisas recentes que revelam a complexidade e a heterogeneidade desse ator, BCG, 2025, LOPA, 2025. Na prática, compreender esse novo perfil é fundamental para empresas que atuam no setor, desde indústrias de insumos até instituições financeiras e consultorias, bem como para formuladores de políticas públicas que buscam fomentar o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo. Como destaca Salles Guazelli, APUD Minerva Foods, 2025, a transformação tecnológica tem atraído jovens profissionais ao agro justamente por oferecer espaço para aplicar ciência e dados em escala, o que reforça a importância de se mapear as competências que tornam esse novo profissional bem-sucedido. 2. Desenvolvimento. 2,1. A transição do fazendeiro ao CEO do campo, competências gerenciais em evidência. A primeira e talvez mais marcante característica do novo perfil do produtor rural moderno é a transição de uma gestão empírica e intuitiva para uma administração profissionalizada e baseada em evidências. Historicamente, o sucesso de uma propriedade rural estava atrelado quase que exclusivamente à capacidade do produtor de ler a natureza, conhecer o ciclo das culturas e manejar o gado com perícia. Se essas habilidades continuam sendo fundamentais, a elas se somaram, de forma inexorável, competências típicas de um executivo de primeira linha. O produtor rural de hoje é, antes de tudo, um gestor de negócios que entende de custos fixos e variáveis, fluxo de caixa, margens de contribuição, logística e, crucialmente, de gestão de pessoas, Caselli APUD Minerva Foods, 2025. Essa profissionalização é evidenciada por dados que apontam um crescimento expressivo no número de empreendedores rurais com formação específica em gestão ou tecnologia. De acordo com levantamentos do Sebrae, esse contingente cresceu cerca de 40% nos últimos 5 anos, Minuto no Campo, 2025. Não se trata apenas de uma formalização contábil, mas de uma mudança de mentalidade. A propriedade rural é concebida como uma empresa, e como tal, exige planejamento estratégico, definição de metas e monitoramento de indicadores de desempenho. O produtor moderno não pergunta apenas quanto produzi, mas sim, qual foi o meu custo de produção por hectare, qual a rentabilidade do meu investimento. E, como estou posicionado em relação aos meus concorrentes. Esta mudança de paradigma é corroborada pela pesquisa do Boston Consulting Group, 2025, que
Ao segmentar os produtores brasileiros, identificou que a estratégia predominante de investimento deixou de ser a mera expansão de área. Quase metade dos produtores, 49%, expressou o desejo de aumentar a produtividade em suas terras atuais, enquanto 42% buscam um equilíbrio entre produtividade e expansão. Apenas 9% investem unicamente na compra de mais terras. Essa constatação é reveladora. Ela demonstra que o foco do produtor moderno está na otimização e na eficiência, ou seja, em fazer mais com os recursos já disponíveis, uma lógica tipicamente empresarial que contrasta com o modelo extensivo e especulativo de outrora, BCG, 2025. A gestão, portanto, torna-se a principal ferramenta para o crescimento, substituindo a antiga lógica de que terra é tudo. 2,2. A era da conexão, tecnologia digital e tomada de decisão baseada em dados. Intrinsecamente ligada à profissionalização da gestão está a incorporação maciça de tecnologias digitais no cotidiano do produtor. O campo brasileiro vive um processo de digitalização acelerada, que transformou a maneira como se planta, colhe, comercializa e, sobretudo, como se decide. A pesquisa McFor, 2025, citada por Mavielo Agromarketing, 2025, é categórica ao apontar que 97% dos produtores rurais têm acesso à internet, e praticamente todas as compras do setor agro envolvem alguma interação digital. Esse dado, por si só, desmonta o velho estereótipo do produtor isolado e analfabeto digital. O novo produtor rural é um usuário ávido de tecnologias de informação e comunicação. Ele utiliza aplicativos de monitoramento climático em tempo real, softwares de gestão financeira e de estoque, drones para mapeamento de lavouras e pragas, e sensores de solo que indicam a necessidade precisa de irrigação ou fertilização. Minerva Foods, 2025. Mas a tecnologia vai além da mecanização, ela adentra o campo da inteligência artificial. Conceitos como gêmeos digitais e IA generativa já começam a fazer parte do vocabulário e da prática de produtores mais avançados, que utilizam essas ferramentas para prever cenários, simular safras e otimizar o uso de insumos, conferindo uma precisão inédita ao planejamento produtivo. Produzindo Certo, 2025. Essa revolução digital tem um vetor importante, a conectividade em áreas remotas. Soluções como a Starlink, com sua constelação de satélites de baixa órbita, estão integrando regiões antes desconectadas à economia digital, permitindo que o produtor, esteja ele onde estiver, acesse mercados globais, participe de treinamentos online e gerencie sua propriedade à distância. Rifoli, Herman, 2025. A consequência direta desse processo é a democratização do acesso à informação de qualidade. O produtor não depende mais exclusivamente do técnico agrícola que visita a propriedade uma vez por mês, ele tem na palma da mão dados de universidades, cotações de bolsas e alertas meteorológicos. Essa autonomia informacional fortalece seu poder de decisão e o coloca em um patamar de igualdade com outros elos da cadeia produtiva, transformando-o de um mero fornecedor de commodities em um parceiro de negócios estratégico. 2,3. Sustentabilidade como estratégia de negócio e não apenas como selo verde. Outra característica distintiva do novo perfil do produtor rural é a incorporação da sustentabilidade como um pilar central da estratégia de negócios, e não mais como uma resposta a pressões regulatórias ou uma exigência de nicho de mercado. O conceito de produzir com responsabilidade ambiental e social deixou de ser uma visão romântica para se tornar um imperativo de competitividade, especialmente em um país que é um dos principais exportadores de alimentos para o mundo e que precisa atender a padrões cada vez mais rigorosos de rastreabilidade e pegada de carbono. Rifoli, Herman, 2025. O produtor moderno compreende que práticas sustentáveis, longe de serem um custo, podem ser uma fonte de eficiência e lucratividade. A adoção de sistemas como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ILPF, que já ocupa cerca de 18 milhões de hectares no Brasil, é um exemplo contundente.
Essa prática não apenas recupera solos degradados e sequestra carbono, mas também aumenta a eficiência no uso da terra e diversifica a renda do produtor em múltiplas frentes. Riffoli, Herman, 2025. Da mesma forma, o uso de bioinsumos, a agricultura regenerativa e o manejo consciente de recursos hídricos e dejetos animais são práticas que vêm ganhando espaço, impulsionadas tanto pela busca por redução de custos, menor dependência de insumos químicos importados, quanto pela valorização no mercado, produzindo certo. 2025. Esta visão estratégica da sustentabilidade é particularmente evidente entre os produtores classificados como Ecovision, pela pesquisa do BCG, 2025, que representam cerca de 9% do total. Trata-se de produtores empreendedores, geralmente com sistemas produtivos mistos, que buscam expansão em escala, mas com responsabilidade ambiental como valor central, focando na reputação e no reconhecimento externo. Eles percebem que o mercado global está disposto a pagar, ou a exigir, produtos com credenciais sustentáveis e que, portanto, essa é uma vantagem competitiva a ser cultivada. O novo produtor não vê contradição entre produzir mais e conservar melhor, ao contrário, ele entende que, no longo prazo, a saúde do seu negócio é indissociável da saúde do ecossistema em que ele opera. A lógica predominante passa a ser a da economia circular, onde resíduos são transformados em insumos e a eficiência no uso de recursos naturais é sinônimo de resiliência econômica, produzindo certo. 2025. 2,4. A diversidade de perfis, uma visão não homogênea do agro. Se as tendências acima descrevem um movimento geral em direção a um produtor mais profissional, conectado e sustentável, é fundamental reconhecer que o campo brasileiro é marcado por uma profunda heterogeneidade. Insistir em uma narrativa única sobre o produtor rural é ignorar a realidade complexa e multifacetada do setor. LOPA, 2025. Estudos recentes, como a pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group, 2025, com mais de 1.350 produtores, e a análise divulgada por LOPA, 2025, identificaram uma tipologia diversa que demonstra como diferentes perfis coexistem e respondem de maneiras distintas aos desafios e oportunidades do agro moderno. Em uma ponta do espectro, encontram-se perfis mais tradicionais e conservadores, que representam uma parcela significativa do setor. Os hassle-free, ou tranquilos, que somam cerca de 29%, são agricultores geralmente mais velhos, que buscam facilidade no trabalho, estabilidade e segurança, sendo pouco abertos à inovação e priorizando o conforto em detrimento do retorno financeiro máximo. BCG, 2025. Próximos a eles estão os Legacy e Trust, tradicionais e confiáveis, com cerca de 28%, pecuaristas que tomam decisões baseadas na família, na tradição e na confiabilidade, sendo resistentes a mudanças e avessos a riscos. LOPA, 2025. Esses grupos, que juntos somam mais da metade dos produtores, indicam que a transformação do perfil não é um processo linear e que políticas e estratégias de mercado precisam considerar a linguagem e as necessidades específicas desse público, que valoriza a simplicidade operacional e a preservação do legado. No outro extremo, despontam os perfis inovadores. O Performance First, cerca de 11%, reúne agricultores jovens, altamente tecnológicos e focados em produtividade, cuja prioridade é o lucro, a eficiência e a gestão profissional, com menor foco em sustentabilidade. BCG, 2025. Já o Smart Rentiops, aproximadamente 3%, é o pecuarista tecnológico que aposta em mecanização e ferramentas digitais para eficiência e expansão. Os perfis Future Fit, 7%, e Ecovision, 9%, representam aqueles que buscam conciliar eficiência e sustentabilidade, preocupados com o legado futuro e a reputação ambiental. BCG, 2025. É interessante notar que, mesmo entre os inovadores, há matizes. Uns são movidos primariamente pela performance econômica, enquanto outros são guiados por valores ambientais.
Essa diversidade reflete a necessidade de abordagens segmentadas, seja para a transferência de tecnologia, para a concessão de crédito ou para a comunicação de marcas, demonstrando que não existe uma receita de bolo para dialogar com o produtor rural contemporâneo. LOPA, 2025, Agrodivance, 2025. 2,5. Rejuvenescimento, sucessão e o papel das novas gerações. Um dos fenômenos mais significativos que explicam a emergência desse novo perfil executivo é o rejuvenescimento do campo brasileiro. Enquanto potências agrícolas como Estados Unidos e União Europeia enfrentam o envelhecimento de sua força de trabalho, com idades médias de 58 e 62 anos, respectivamente, o Brasil destaca-se com uma média etária de 46 anos entre seus produtores. Rifoli, Herman, 2025. A pesquisa do BCG, 2025, complementa esse dado ao revelar que 27% dos produtores têm até 34 anos e 26% estão na faixa entre 35 e 44 anos. Esse dado sugere não apenas um setor mais jovem, mas uma geração que já nasceu ou se formou em um mundo digital e globalizado. Essa nova geração traz consigo uma mentalidade distinta. O jovem produtor rural brasileiro é, em grande medida, um gestor de tecnologia e um empreendedor nato. Ele vê no campo um espaço de oportunidades, onde pode aplicar seus conhecimentos, inovar e construir um negócio com propósito. Rifoli, Herman, 2025. Diferentemente de seus pais, que muitas vezes viam a atividade rural como um destino inevitável, os jovens de hoje escolhem estar no campo porque enxergam nele um ambiente vibrante, dinâmico e cheio de possibilidades, desde a produção de commodities até nichos como turismo rural, energia renovável e produtos artesanais. AgroLink, 2025. Eles são protagonistas de uma revolução silenciosa, utilizando as redes sociais para mostrar o lado bom da vida no campo, compartilhar conhecimento e construir comunidades, como exemplificado por figuras como Piados Valmet. AgroLink, 2025. No centro dessa renovação está o processo de sucessão familiar. Se antes a sucessão era vista como um problema, com os filhos abandonando o campo em busca de melhores perspectivas na cidade, hoje ela se transformou em uma oportunidade estratégica. As famílias rurais têm se preparado para profissionalizar a gestão, capacitando os herdeiros e transformando as fazendas em empresas. Rifoli, Herman, 2025. A nova geração, muitas vezes com formação superior em áreas como administração, engenharia agronômica ou mesmo economia, chega à propriedade não para simplesmente dar continuidade ao que sempre foi feito, mas para inovar, diversificar e otimizar. Esse movimento de sucessão planejada é um dos principais vetores de introdução de tecnologias de gestão e de práticas sustentáveis, garantindo não apenas a continuidade do negócio, mas sua evolução e competitividade em um mercado cada vez mais exigente. 2,6. Desafios persistentes: acesso a crédito, conectividade e formação. Apesar dos avanços notáveis no perfil do produtor rural, a consolidação dessa nova mentalidade executiva ainda enfrenta obstáculos estruturais significativos. O acesso a crédito adequado e em condições justas permanece uma das maiores barreiras para a evolução no campo, especialmente para pequenos e médios produtores. O custo elevado do financiamento inibe a adoção de tecnologias mais avançadas e a realização de investimentos de longo prazo em práticas sustentáveis, criando um círculo vicioso que impede que muitos produtores saiam do patamar da subsistência ou da baixa produtividade. LOPA, 2025. A conectividade, embora em franca expansão, ainda não é uma realidade homogênea. Se os 97% de acesso à internet são um número animador, é preciso considerar a qualidade e a estabilidade dessa conexão em áreas mais remotas. A dependência de soluções via satélite, como a Starlink, embora revolucionária, ainda tem custos que podem ser proibitivos para propriedades de menor escala. Rifoli, Herman, 2025. Além disso, a mera existência de internet não garante a alfabetização digital e a capacidade de utilizar as ferramentas disponíveis de forma eficaz para a tomada de decisão.
Por fim, o desafio da formação profissional persiste. As instituições de ensino, inclusive as de renome como Exalc, UFV e Unesp, desempenham um papel crucial na formação de jovens profissionais, mas ainda existe um descompasso entre as grades curriculares tradicionais e as novas demandas do mercado global. É premente a necessidade de incluir disciplinas que abordem as novas competências executivas, governança, inteligência de mercado, gestão de riscos climáticos, marketing digital e liderança de equipes. Rifoli, Herman, 2025. A formação de um profissional plenamente capacitado para os desafios contemporâneos do agronegócio exige, portanto, uma atualização constante dos currículos e uma integração maior entre universidade, setor produtivo e centros de inovação como a Embrapa, cujo papel no desenvolvimento da agricultura tropical é fundamental, mas que precisa continuar se adaptando para atrair e capacitar jovens talentos e incorporar as mais recentes inovações tecnológicas e práticas sustentáveis. Rifoli, Herman, 2025. 3. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu delinear as principais características que configuram um novo perfil do produtor rural moderno no Brasil. Longe de ser um ator homogêneo ou passivo diante das transformações, o produtor contemporâneo emerge como um agente ativo e multifacetado, cuja evolução é impulsionada por uma combinação de fatores geracionais, tecnológicos e de mercado. A síntese dos achados indica que o executivo do campo é definido por uma tríade de competências: a capacidade de gestão profissionalizada, que trata a propriedade como uma empresa e se baseia em dados para a tomada de decisão; a fluência tecnológica, que integra ferramentas digitais e inteligência artificial para otimizar a produção e acessar mercados; e a visão estratégica da sustentabilidade, que incorpora práticas regenerativas e de baixo carbono como vantagem competitiva e não apenas como obrigação. A interpretação crítica desses resultados revela uma significativa mudança na lógica de funcionamento do setor. O produtor deixa de ser o elo frágil da cadeia, meramente exposto às oscilações de preço e clima, para assumir o papel de protagonista na criação de valor. Ao dominar a gestão e a tecnologia, ele se coloca em posição de negociar de forma mais equilibrada com indústria e varejo, e ao abraçar a sustentabilidade, ele se antecipa às demandas de consumidores e reguladores, garantindo a longevidade do seu negócio. No entanto, essa transição não é isenta de tensões. A coexistência de perfis tão diversos, do tradicional ao visionário, demonstra que o agro brasileiro é um mosaico, onde diferentes velocidades de transformação convivem e, por vezes, conflitam. Essa pluralidade exige que as narrativas sobre o setor abandonem simplificações e reconheçam a complexidade de seus agentes. As implicações práticas deste estudo são vastas. Para as empresas que atuam no agro, compreender a segmentação de perfis é crucial para desenvolver estratégias de marketing, vendas e relacionamento mais eficazes. Um produtor, tranquilo, não responderá aos mesmos estímulos que um performance first, assim como um eco-vision, exigirá um tipo de diálogo e suporte técnico diferente dos demais. Para as instituições financeiras e formuladores de políticas públicas, fica evidente a necessidade de criar linhas de crédito e programas de incentivo que sejam sensíveis a essa diversidade, oferecendo condições diferenciadas para perfis inovadores, mas sem abandonar aqueles que necessitam de suporte para dar os primeiros passos em direção à modernização. Além disso, o desafio da formação profissional aponta para a necessidade de uma revisão curricular nas ciências agrárias, integrando competências de gestão, tecnologia e sustentabilidade desde a graduação. Por fim, considerando as limitações deste estudo, que se baseou em análise bibliográfica e documental, recomenda-se para pesquisas futuras a realização de estudos de campo aprofundados, com abordagens qualitativas, entrevistas em profundidade, histórias de vida, que possam captar as nuances subjetivas dessa transformação. Seria igualmente relevante investigar o papel das mulheres nesse novo perfil executivo, uma vez que sua participação na gestão, embora ainda minoritária numericamente, cerca de 20%, tem se mostrado crescente e estratégica, especialmente nos processos de sucessão.
Outra frente promissora é o estudo do impacto das agtechs e startups do agro na formação e na mentalidade dos novos produtores, analisando como esses ecossistemas de inovação estão contribuindo para disseminar uma cultura de empreendedorismo e gestão profissional no campo brasileiro. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: Agrodivance, perfil do produtor rural brasileiro em 2025, os 7 tipos revelados em pesquisa inédita. Agrodivance, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. AgroLink, a revolução silenciosa dos jovens no agro. AgroLink, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. Boston Consulting Group, BCG. Pesquisa de perfil do produtor rural brasileiro. Em Agrodivance, 2025. Lopa, Fernando. Pesquisa inédita mostra os 7 tipos de produtores rurais do Brasil. Comprerural, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. MAVIELOAGROMARKETING. A nova geração do campo, como comunicar com jovens produtores. Mavielo Agromarketing, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. Minerva Foods. Produtor rural protagoniza era de mudanças rápidas no negócio. My Minerva, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. Minuto no Campo. O novo perfil do produtor rural, gestão, tecnologia e visão de futuro. Minuto no Campo, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. Produzindo certo. O agro do presente e do futuro em cada palavra. Produzindo certo, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. Rifoli, Marco, Herman, Paulo. O rejuvenescimento do agro brasileiro, modelo para o mundo. AgroLink, 2025. Disponível em acesso em 9 de março 2026. Hashtag Estudando como os empreendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.